O que o diabo quer roubar não é o meu dinheiro, minha saúde, minha família. O que ele quer roubar é minha relação com Deus. Eu e você precisamos entender que mais do que qualquer outro benefício, a razão da redenção, a razão primária, é porque Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Lá no Éden, eu brinco que Deus visitava o casal todo dia, que Ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo dia Deus estava lá, o que é que Ele estava dizendo? Eu quero participar da vida de vocês, eu quero me relacionar com vocês. E quando Adão peca, a palavra que Deus dirige a ele não é o que é que você fez. A pergunta de Deus para Adão é: onde você está? E a minha leitura disso é: o problema não é o que você fez, cara, é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Eu quero você de volta. E aí nós pregamos uma redenção que leva o homem ao perdão do pecado, que o tira do lugar da condenação, para que ele não se perca eternamente, mas não restaura a comunhão. E algo que eu e você precisamos entender é que por meio da adoração, e Deus não estabeleceu um padrão de adoração porque Ele seja carente, porque Ele tem algum problema de autoestima, porque se eu e você não ficar elogiando Ele todo dia, Ele não vai se sentir um Deus bom o suficiente. A Bíblia diz que Ele é completo, absoluto em si mesmo. Paulo, pregando em Atenas, em Atos 17, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. Deus não precisa do meio do seu culto. Mas o culto é a forma através da qual nós nos conectamos. Mas Ele anseia a nossa comunhão. Quem está acompanhando isso? Então, quando você começa a entender esse desenho, você vai perceber por que é que Satanás se opõe à adoração, ou tenta impedi-la, ou se não conseguir impedi-la, ele tenta anular o seu efeito. Não é porque ele está tentando roubar de Deus alguma coisa, mas ele também quer nos roubar daquilo que Deus gostaria que eu e você experimentamos por meio da adoração. Então eu quero que a gente possa olhar para essas 4 propostas rapidamente, ou contrapropostas do faraó, e a gente entender o que é que aconteceu. Em Êxodo, no capítulo 8, no verso 25, então os capítulos 3 e 4 de Êxodo, Deus fala com Moisés na sarça. No 5º, ele já vai ao Egito e começa a confrontar o faraó: deixa meu povo ir. A reação inicial dele é: esse povo deve estar muito desocupado para estar pensando em adoração, vamos encher eles de serviço. A ideia inicial é dissuadir. Moisés diz: olha, ninguém vai desistir. E se você resistir, Deus vai te ferir, praga para cima de você, né? E Faraó endurece o jogo e Moisés começa a liberar as pragas depois das primeiras. No capítulo 8, no verso 25, vem a primeira contraproposta. O Faraó diz: tá bom, vocês querem adorar a Deus? Não consegui impedir vocês de adorar a Deus? Pode adorar a Deus. Mas a primeira contraproposta dele é: adora aqui mesmo no Egito. Tipo, por que é que vocês estão querendo sair? Quer cultuar a Deus? Faça aqui. Moisés olha para ele e diz: não vai rolar. Ele diz: nós vamos sair do Egito. E naquele momento ele diz: não, então ninguém vai adorar a Deus. E o Moisés diz para ele: então praga para cima do céu. E aí o processo recomeça até que venha a segunda contraproposta. Qual a segunda contraproposta? Em Êxodo capítulo 8, agora o verso 28, ele diz: tá bom, vocês podem sair do Egito, podem adorar a Deus, não precisa ser aqui, mas não vão muito longe. Moisés diz: você não determina os termos. Nós vamos aonde a gente sente que tem que ir, onde Deus está nos dirigindo. Aí o faraó diz: então ninguém vai. Ele diz: então praga para cima do céu. E aí começa o processo de novo. E agora o negócio ficou mais pesado do que antes. No capítulo 10, nos versículos 8 a 10, ele diz: tá bom, quer adorar, adora. Não quer que seja no Egito nem perto, tudo bem, estou liberando vocês. Mas a pergunta dele: quem é que vai? Moisés diz: como quem é que vai? Todo mundo vai. O faraó diz: não. Os homens podem ir, as mulheres e as crianças ficam. Moisés diz: não. Todo mundo vai. Ele falou: então não vai rolar. E diz: então praga para cima de você. E aí o negócio continua. A quarta contraproposta. O faraó diz: tá bom, vocês querem adorar, pode adorar. Não quer que seja no Egito, nem por perto, vou liberar vocês. Os homens, mulheres e crianças vão, mas ele diz assim: mas os rebanhos ficam. Quando ele fala isso, aí Moisés tem uma reação mais acentuada do que nas anteriores. Eu imagino se Moisés fosse um carioca da Baixada, ele ia dizer: o quê? Ele diz: vai
todo mundo, com todo o gado. Ele diz, como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus? O faraó diz, então não vai ninguém. Ele diz, então praga para cima de você, até que a história termine. Eu quero que a gente olhe essas 4 contrapropostas como 4 tentativas, uma mais sutil do que a outra, de anular o nosso culto, de anular o efeito da nossa adoração, de colocá-la naquela classificação que Jesus chamou de uma adoração inútil. Porque quando princípios são quebrados e a adoração não cumpre o seu propósito, ela não vai ter efeito. Deus nunca quis um mero ritual, uma mera liturgia, a gente repetindo canções da boca para fora. Deus espera que haja um alinhamento completo, não só daquilo que a gente fala, mas de tudo aquilo que não apenas a gente sente, mas a gente determina em relação à nossa vida para com Ele. E o inimigo sabe disso e ele vai tentar sempre de alguma forma nos enredar para comprometer a adoração. Então uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, por que é que Deus mandou o povo sair do Egito? É porque Ele queria um povo separado. Em Êxodo, no capítulo 19, nos versos 5 e 6, quando eles chegam no Sinai, Deus diz o seguinte, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São as declarações que Pedro vai fazer depois. Deus diz, eu quero um reino de sacerdotes, uma propriedade peculiar, um povo que seja meu, totalmente meu. É por isso que você vai ver instruções como em Êxodo 34, 15 e 16, Deus dizendo, não façam aliança com os moradores da terra. Ele diz, também não aconteçam que vocês escolham para seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também seus filhos se prostituam. Deus está dizendo, vocês não vão ter conexão cultural nenhuma. Eu não quero ninguém se corrompendo, eu quero um povo completamente meu. Traduzindo, o Egito é uma figura do mundo e do ambiente de pecado onde já estivemos escravizados. E quando Deus opera a redenção, que tem o propósito de nos levar à adoração, Ele está dizendo que você tem que sair de lá, porque a adoração não é para escravos, é para livres. E o nosso comportamento, o comportamento de quem pratica e exerce adoração, tem que condizer com isso. Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 4, a Bíblia fala a respeito de Jesus nas seguintes palavras, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. Parte da obra da redenção é justamente nos arrancar com as raízes do Egito. Isso não significa um transporte geográfico, mas está falando de uma estrutura, de um sistema ao qual eu e você já estivemos acomodados. É por isso que Romanos 12 diz, não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Nossos valores, nossas práticas precisam mudar a partir da conversão. É lógico que Jesus deixa claro que sair do mundo não é literal. Não é geográfico, como eu falei antes. Em João 17, 14 a 16, na oração sacerdotal, Jesus falando ao Pai, orando pelos discípulos, diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu e você, a partir do momento da redenção, deixamos de pertencer a esse sistema e precisamos entender que Deus está nos retirando dele. Então a adoração não é para ser praticada nesse ambiente, nessas práticas e nesse convívio. Quem está entendendo? Quando simplesmente o faraó está dizendo, adora aqui mesmo, ele está dizendo, se eu te manter no Egito com esse estilo de vida, com esse padrão e misturado, eu sei que a sua adoração não vai ter valor nenhum. Era uma tentativa deliberada de simplesmente anular aquilo. Agora, eu sei que tem gente que nunca saiu do Egito, mas tem gente que depois de sair acaba voltando para lá.